Fala galera do mundo das lutas, o assunto do vídeo de hoje é Jon Jones, astro principal do UFC 247. Jon Jones sempre terá seu nome associado a alguma polêmica do seu passado. E dias antes da sua próxima defesa de cinturão como campeão meio pesado, dessa vez contra Dominick Reyes, não é diferente. O americano ainda sofre com a desconfiança por trás dos famosos picogramas encontrados em seu organismo em 2018. E estivesse o caso 100% encerrado, um dirigente do UFC não precisaria, na semana de seu retorno, exaltar publicamente os inúmeros testes antidoping pelo qual Jones passou na última temporada. Ou seja, até quando ele seguirá como refém do próprio passado. Então, antes de falar sobre isso, eu lembro que se você não está inscrito ainda no canal Encarada, não recebe os nossos vídeos com o melhor do mundo das lutas, comentários, análises e muitas entrevistas exclusivas para vocês, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo, ativar o sininho de notificação para receber os nossos vídeos imediatamente assim que eles subirem aqui no YouTube. Para quem não se lembra, a última vez que Jon Jones caiu no doping foi em julho de 2016. Ele foi suspenso e foi punido, mas acontece que na semana que antecedeu o UFC 232, em dezembro de 2018, foi revelado que ele tinha picogramas, traços de substância proibida no organismo. Após a análise da usada agência antidoping nos Estados Unidos, a direção do UFC e o programa antidoping da organização entendeu que a quantidade da substância presente no corpo de Jones era irrelevante e provavelmente um resquício do antigo doping, e por isso não havia com que se preocupar. O que acontece é que Jon Jones desde então tem sido testado não só pela usada, como também pela Comissão Atlética de Nevada e a Comissão da Califórnia. E segundo Jeff Novitzky, cabeça do programa antidoping do UFC, ele declarou que Jon Jones foi testado num total de 42 vezes só em 2019. Abre aspas, em 2019, Jon Jones foi submetido a 42 testes antidoping surpresa por 3 entidades diferentes. Nos meus 20 anos de experiência no mundo antidoping, essa é a maior quantidade de testes anuais pelos quais vi um atleta passar em todos os esportes. Fecha aspas. É claro que a informação é sempre válida, é um número relevante que limpa a barra de Jon Jones caso alguém se atreva a descreditá-lo rumo ao UFC 247. Mas por outro lado, o timing foi terrível, porque essa declaração pública passa a impressão de que Jon Jones talvez nunca consiga se livrar dos demônios do passado, das polêmicas do passado. Porque nem quando o assunto parece ter sido ignorado pelos fãs, pela imprensa e pelos adversários, o UFC esquece essa história. É como se a organização tivesse querendo protegê-lo de algo que ele nem foi acusado, ou pior, como se o evento estivesse preparando o terreno por causa de alguma bomba explodir a qualquer momento. Mas na minha opinião, o problema é o próprio UFC trazer à tona assuntos relacionados ao doping que não engrandecem em nada Jon Jones dias antes de sua próxima luta no UFC. Ele pode passar por 727 testes, vai ser legal, curioso, interessante, mas isso só vai lembrar que ele só passa por isso por conta do doping do passado. O lado bom é que Jon Jones hoje sabe lidar com esse tipo de polêmica que ainda o atormenta. Lembremos, ser polêmico faz parte de seu personagem, de seu legado no MMA. Numa entrevista à ESPN para Ariel Helwani, o Jon Jones foi questionado se poderia prometer 10 anos, uma década inteira sem se envolver em confusões ou ter seu nome relacionado a alguma polêmica, e ele foi bem sincero. Abre aspas, não se pode prometer nada nessa vida, mas estou nos trilhos, quero ser a melhor pessoa possível. Acredito que a tempestade ficou para trás, mas somos humanos, tudo sempre pode acontecer. Hoje estou focado em seguir em frente e só vejo grandeza diante de mim. Fecha aspas. Outra coisa interessante dessa entrevista foi que Jon Jones admitiu que não abre mão de suas tradições pré-luta. Vale lembrar que uma das tradições pré-luta de Jon Jones no passado era se embebedar até cair apagado antes das suas lutas, uma semana antes das suas lutas. Ele deixou bem claro que hoje leva uma vida normal e continua tomando a cervejinha do final de semana, mas é claro, não cai na farra da mesma forma selvagem como fazia no passado, e ele nem precisa abrir mão das coisas. O segredo é a moderação nesse tipo de escolha, certo? Porque a partir do momento que Jon Jones entender que seu maior inimigo é ele mesmo, a partir do momento que ele conseguir controlar os seus demônios e continuar se divertindo sem prejudicar a sua carreira, aí sim ele terá chegado a um novo nível de grandeza. Mas eis a questão, será Jon Jones capaz de controlar as tentações por muito tempo? É saudável manter hábitos que remetem mesmo que meramente a um passado perigoso? E estão de fato seus demônios exorcizados? Mas não tem jeito,
jeito, por enquanto, Jon Jones vai continuar lidando com certo nível de desconfiança, seja em relação ao doping ou em relação à sua sobriedade. Isso até que suas performances dentro do cage voltem a ser grandiosas o suficiente para fazer todo mundo esquecer de uma vez por todas os erros do passado. Mas é claro, essa é só a minha opinião, quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que um dia Jon Jones será capaz de se livrar de uma vez por todas das polêmicas do passado, ou elas irão sempre o acompanhar ao longo de sua carreira no MMA? Comenta aí.